Porque o que a gente fez até agora? Nós demos uma pincelada sobre aquilo que a gente chamaria de quem é Deus, né? E no final de todas as coisas a gente sabe que Deus é amor. E nós estamos aqui puramente pelo seu amor, ainda que a gente, às vezes existencialmente, a gente não entenda isso, né? Como a gente é ansioso, como a gente é desesperado, como a gente é cheio de regra, como a gente se apega a tanta coisa, de um lado, e como a gente é tão omisso e covarde, quando Deus fala assim, o meu amor já está em você, se o meu amor está em você, vocês não têm que ter medo de demônios, vocês não têm que ter medo de política, vocês não têm que ter medo de luta, vocês têm de ir no meu nome, né? E você vai achar esses eventos todos nas próprias escrituras, né? Você vai achar um homem chamado José, que Deus escolheu para ser o rei do mundo, porque ser governador do Egito naquele período era ser o rei do mundo, era uma medida política feita por um homem à época cheio do Espírito Santo. Você vai encontrar um rei Davi que, para estabelecer uma nação, teve que falar a linguagem que até hoje é a linguagem do mundo, né? O vírus não segurou, aí o vírus dá uma fraquejada, lá vem a Europa fazer guerra. Aí você imagina que Davi era um rei num país onde guerra era rotina, então ele tinha que ser guerreiro, teve que derramar muito sangue, então não tem linguagem moral para preencher isso. Ele teve que preencher esse quesito, diferente de alguns governantes muito conhecidos nossos que querem derramar o sangue do próprio povo, comer a floresta do próprio povo, brigar contra o próprio povo. Davi não, ele tinha que matar todos os dias, porque aqueles povos todos viviam de matança, então ele tinha que ser cheio do Espírito Santo naquela situação, para matar gente doida, igual filisteu, amalequita, gente bem, né, parecido demais com os crentes hoje, que são muito desaforados. Agora à tarde eu vi um deputado evangélico, Otônio de Paula, vou dar o nome dele, que ele é um funcionário público. O Otônio de Paula xingando lá no Congresso, dizendo que se o Lula mandasse alguém visitar a casa dele, que ia ser recebido a bala. Esse é um crente falando no Congresso. Se um crente fala assim no século XXI, o que um amalequita, amorreu e cananeu não falava às portas de Davi? Então ele tinha que ter a habilidade de atacar. Então não adianta a gente também ficar com essa outra falsa moral. Naquele tempo o povo era macabro, hoje não é assim. Deus é pragmático. Ele não fez robôs, os seres humanos amam determinadas coisas, o ser humano é vampiro, aí Deus fala assim, tá bom, vai comer carne, o ser humano gosta de guerra, e aí ele vai longe um rei que vai ter que derramar sangue, que é só assim que os outros povos entendem. E o ser humano hoje é mais elaborado, ele é mais virtual nos seus jogos, nas suas violências, né? E a gente vai comunicando com essas pessoas. Só que, por exemplo, essa coisa sanguinolenta não mudou muito não, né? Tanto é que nós estamos precisamente com dois países em guerra que chamam a atenção do mundo por ser países, por ser uma questão eurocêntrica, que na verdade tem muitas guerras acontecendo aí, inclusive na pandemia não pararam, né? Síria não parou, a Arábia atacando o Afeganistão, o Paquistão, o Iêmen. Tem esse pessoal todo sendo atacado aí pelos árabes e ninguém nunca se importou. Mas é ali na Europa, aquele povo assim branquinho, angelical, então a gente fica preocupado, já até revelando a nossa estrutura caída. E aí, o que a gente precisa fazer como ser humano, a gente tem que fazer, e o que Deus faz eu sou o Deus de vocês são isso aí, mas eu sou o Deus de vocês. Reúnam-se, busquem a minha presença, vão aprendendo e aí vocês vão sendo transformados nisso aí. Mas a estrutura mesmo dessa terra maldita, ela não muda fácil não, porque mesmo a gente sendo salvo, a gente meio que ama essa estrutura. E aí, para a gente ver um pouquinho a origem dessas estruturas, é que eu vou ler algumas coisas aqui. Por exemplo, nós temos o capítulo 1 de Gênesis, que vai trazer aquele quadro de que Deus criou todas as coisas, aí fez o ser humano no 6º dia, e no 7º dia ele descansou. E a gente pode pensar isso de maneira mais devocional em outros momentos, mas a ideia de que esse livro foi montado desse jeito era exatamente para se comunicar com um povo que precisava aprender a descansar. Então, a Bíblia, isso aí, qualquer livro básico de teologia vai falar isso, que os capítulos
até 11 do Gênesis, são capítulos que têm uma linguagem polissêmica, uma linguagem alegórica, uma linguagem figurativa, e não quer dizer que seja uma linguagem mentirosa, é uma linguagem mítica, porque está se falando uma verdade a partir de um viés. Qual é o viés? Este povo que foi tirado do Egito e ia passar 40 anos no deserto, precisava aprender historicamente, corporalmente, a descansar. E aí, para esse povo entender isso, Deus cria as coisas em 6 dias e descansa no 7º. É isso. A outra coisa importante que a gente precisa entender em Gênesis 1 é que Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Em Colossenses vai dizer, né? Tudo foi criado por meio dele. João vai te falar que todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Ele está em todas as coisas. Ele preenche todas as coisas. Mas ele criou todas as coisas pela sua palavra e deixou a dinâmica disso, o prosseguimento disso, nas mãos da nossa existência. Por isso que quando ele cria o ser humano, ele fala que deu a gente autoridade para governar. É governar para a gente planejar, evitar algumas coisas, cortar outras. Isso pensando num mundo onde existia harmonia entre o caráter de Deus e a sua criação. Né? De maneira que a gente pode até falar assim, o mal sempre existiu. Mas o mal sempre existiu como uma... Até um termo assim, difícil de definir, mas é uma alternativa abstrata conceitual. Ou seja, tudo que Deus é e tudo que Deus criou é bom. O mal seria tudo fora daquilo. Mas até essa divisãozinha filosófica, ela é muito pobrezinha, porque olha o que aconteceu. A gente foi lá e desgraçou a criação com os nossos atos. Né? Deus deu aos seres humanos essa capacidade de escolher, e os seres humanos decidiram desconfiar de Deus, que é a nossa grande sina até hoje. Todo mundo que está aqui desconfia de Deus. Né? Aí o que o texto faz? Ele reúne isso em linguagem mítica. O homem e a mulher comeram do fruto proibido, e aí a ordem das coisas mudou. Então, Deus continuou sendo Deus, os seres humanos atraíram para si o governo do mal, de maneira que a gente ama o mal, e a nossa criatividade de governar, de fazer as coisas acontecerem em parceria com a bondade de Deus, se transformou mesmo numa vontade de consumir tudo. E essa história de consumir tudo é traduzida no Apocalipse. Nós somos o Apocalipse. As pessoas ficam procurando localidade, a quanto o anticristo vai vir. Isso aí agora é qual anjo? Qual cavaleiro que está acontecendo agora? Não, o mundo virou uma maldição, um círculo vicioso de maldições. Quando você fala assim, o profeta viu que terça parte do rio se perdeu. A rede de esgoto. Quer dizer, a gente avançando tecnologicamente está apodrecendo o planeta, material e espiritualmente. É um caminho sem saída. Nós que tínhamos o poder de fazer algo diferente, mas também não adianta a gente ficar pensando nesse algo diferente. Para Deus o importante é daqui para frente. Mas eu acho importante a gente se assumir, porque não é que a gente agora está carregando a culpa do que fizeram lá para frente. Do jeito que foi contado na Bíblia, fica parecendo que é uma culpa cronológica, né? Nós somos assim porque em Adão todo mundo pecou. É claro que as pessoas mais simples têm que entender assim, de maneira encadeada. Mas a física quântica está aí para dizer o seguinte, as coisas não são encadeadas. Deus, quando se revela para os profetas, ele fala, não, eu sou o alfa e o ômega. Em mim todas as coisas aconteceram. Para ele, quem é salvo já está salvo. Aí a gente usa a soberania de Deus para poder criar problema. E se Deus sabe quem é salvo, então e se ele sabe que eu não sou salvo? Não. Eu tenho que, de um lado, entender que Deus sabe todas as coisas, mas eu tenho que entender que quem sabe todas as coisas é Deus. Eu não sei de nada. E que, quanto a mim, Ele não quer que eu fique avaliando até onde se estende a sabedoria dEle, ou a ciência dEle, ou a previsibilidade dEle. Ele quer que eu me enxergue. Eu não quero saber se você está estudando para eu dizer, para eu definir quem é salvo e quem não é. Eu quero saber de você. O que você faz com o nada que você sabe? Você me busca? Você tem sede de mim?
você conversa comigo, você confia em mim, ou vai ficar falando, não é porque a gente nasceu assim, cadê Adão e Eva? Deixa Adão e Eva para lá, eles foram indivíduos, já morreram. E você que está vivo agora, podendo ser Adão e Eva, você está fazendo o quê? Então, Deus sempre vai tratar a gente, digamos assim, a partir da fenomenologia, da intencionalidade, ou seja, não interessa o fenômeno em si, interessa qual que é o seu olhar nisso. Jesus falou disso, né? Como você olha para essas coisas? Qual que é a individualidade que você desenvolve? Como é que você dá a sua individuação diante de Deus? Então, o texto tem essa linguagem mítica, mas o convite para a gente é: não vamos usar do texto para nos alienarmos de Deus, para ficar fazendo perguntas filosóficas sobre Deus. Quem até quiser encarar isso do ponto de vista teórico e metodológico, vá fazer curso de filosofia e escreva teses e teses sobre se Deus é amor, como pode haver mal no mundo, se Deus sabe tudo, então por que Ele não evitou que a minha filha deixasse ser estuprada? Isso aí você vai para a faculdade escrever uma tese sobre isso. Aqui a pergunta de Deus é com você, olha, é a você. O que é que você faz com as suas limitações? Mais do que você ficar teorizando, você crê em mim? Vai dizer o Deus que é amor, que foi o nosso primeiro assunto, né? E aí a gente tem então um livro para começar a percorrer, e aí a gente, a partir desse livro, vai catando algumas coisinhas sobre as origens, até coloquei lá, né, nas redes sociais, que o título desse estudo seria As Origens Espirituais do Ser Humano. Porque a gente já tem a biologia para estudar as nossas questões físicas, a gente tem a psicologia para estudar as nossas questões socioculturais, a gente tem todas as ciências humanas para estudar as nossas humanidades e da saúde. Aqui o que nos cabe, pensando que a gente está estudando algo sobre o reino de Deus, é quais são as nossas origens espirituais, ou seja, a gente tem que entender que o nosso biológico é carregado de espiritualidade, né? O nosso intelectual é carregado de espiritualidade, o nosso social, político, histórico, ideológico é carregado de espiritualidade. Então, é com esse foco que a gente vai ler algumas coisas aqui. A primeira delas está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Que quem achou já pode ler. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos aí primeiro dado. Primeira coisa, ninguém precisa ficar preocupado com comprovação científica acerca dessas coisas. O que a gente tem que entender é qual é a mensagem espiritual que esse texto mítico está nos passando. É que, se de um lado Deus tem seres que são apenas espíritos, a gente poderia colocar aqui genericamente, são os anjos, arcanjos, serafins, querubins, e que Deus nunca se preocupou em vir aqui dar para a gente uma aula didática sobre esses seres, qual é a função deles, o que ele fala, blá blá blá. Alguém pode escrever um livro sobre isso, que acho que até vai vender muito, mas a ideia é só a gente entender isso. Ó. Existem seres que são apenas espírito. Existem seres que são apenas físicos. Você vai ter, por exemplo, isso aqui, ó, é um ser físico. Isso aqui não é a gente banaliza, né, a matéria vai acabar. Talvez o próprio escritor bíblico colocou essa coisa assim tão dual, né? Matéria e espírito. Aí vem o Platão falar que o espírito é superior à matéria, aquela coisa toda. O mundo das ideias e o mundo... Qual que é o outro mundo oposto das ideias? Do Platão? Enfim, a filosofia faz essas dualidades aí. E aí, como se o mundo das ideias fosse superior ao mundo da matéria. Mas a ideia, na verdade, é a gente entender que todas as coisas foram feitas por ele, e todas as coisas são imantadas do seu poder, e a gente vai chamar isso na química de partícula atômica se movendo ao redor do núcleo do átomo, mas é a matéria cheia de energia e movimento. Né? São os seres materiais. E a gente tem também os seres naturais, que são as vidas, né? O pessoal até discute, você tem livros aí, eu tenho livro aqui que discute isso. Os animais têm alma? Gente, tudo foi criado por Deus, os animais têm alma. Quem crê em qualquer animal vai ver que eles têm uma... A gente fala assim, gente, é tudo igualzinho, né? Você pega um cachorro da mesma raça, tudo igualzinho, mas cada um tem uma personalidade, isso é alma. A única diferença é o que está nesse texto.
que Deus criou tudo pela sua palavra, e esse tudo também cabe, a bem da verdade, é que a gente precisa descer desse pedestal. Nós somos produtos da natureza. Nós somos produto da natureza, tanto é que fecundação não depende de amor, né? Um estupro pode haver uma fecundação. Então nós somos seres da natureza, só que em determinado momento Deus se revela. E como é que Deus vai se revelar? É quando Ele chega e sopra o seu espírito. Então o que é o ser humano? O ser humano ele tem espírito, como os seres espirituais têm. O ser humano tem corpo, como todos os seres e a matéria têm. E o ser humano tem alma, como os outros seres da natureza também têm. A diferença é que essa alma passou a ser alma vivente quando Deus soprou. E aí quando Deus sopra, vai dizer o texto, né? A gente passa não apenas a ser alma vivente, a gente passa a ter autonomia, criatividade, a gente cria. Você vê que todos os seres têm uma determinada inteligência, mas a inteligência criativa nós temos, né? E até as pessoas interpretam o corpo como uma limitação, né? Porque o pessoal entende que o corpo e a morte é um castigo. E na verdade não. Na verdade Deus já nos fez seres finitos. A única diferença é que a constituição da nossa personalidade, a construção dessa alma vivente que nós nos tornamos, ela vai acontecendo na medida em que eu vou andando com Deus. E essa é a grande luta individual de Deus com cada pessoa. Porque as pessoas não conseguem entender que a construção da personalidade delas tinha de ser feita em parceria com Deus. A gente não tem nem sede de Deus, a gente não quer buscar Deus. A gente coloca um caminhão de coisas na frente, porque Deus é cansativo no mundo caído. Mas o grande segredo, e aí Ele se fez carne para mostrar isso, eu sou Jesus. Fui refugiado do Egito, criado em Nazaré, tive um ministério na Galileia, e eu só me constituí como ser humano na medida em que eu me relacionava com meu pai. Aí a vida tem um centro. Não importa se você vai ser solteiro, casado, se vai ter 10 filhos, se vai ter que gastar uma fortuna para ter um filho. O que importa é que você está andando com ele, como Jesus de Nazaré andou. Então, Deus nos fez finitos. O homem passou a morrer depois do pecado. Isso não tem lugar nenhum. Nós somos finitos. A vida eterna a gente vai tendo e reconhecendo e construindo na medida em que a gente vai caminhando com Ele. Porque Deus criou os seres humanos para se relacionar com Ele, para construir realidades com Ele, né? E isso também não é babaquice, porque quando Ele esteve aqui, Ele levou 3 discípulos ao monte e mostrou para eles uma conversa que Ele estava tendo com Elias e Moisés, né? Ali para eles representando a lei e os profetas, mas dizendo o seguinte: os caras estão vivos, né? Isso não é balela. Quem crê em mim já passou da morte para a vida. Não é só uma conversa espiritual metafórica, é uma realidade que você já vai construindo aqui. É uma criatividade que você vai construindo aqui. Porque a gente tende ou a não crer em nada ou a simplificar tudo com teologizações. Eu já sei então que eu sou salvo, está tudo feito nele, a vida foi criada sob a insígnia da cruz, e aí o cara não vive, não faz mais nada, não pensa mais nada. Eu vou congregar quando eu quiser. Ele nunca vai querer congregar, mas está tudo resolvido. E aí ele transforma uma verdade maravilhosa dessa num suicídio, né? E aí, é claro, o que vai acontecer com cada um só Deus sabe, mas a gente até se reúne aqui no tempo e espaço porque a gente pode fazer uma coisinha melhor com essa vida que nos é tão passageira, né? Então o que o texto está dizendo? Deus fez o ser humano do pó da terra, matéria, soprou neles um espírito, que também não é uma balela, porque Jesus chegou e comunicou com as limitações humanas, né? Antes dele ir embora, o que ele faz? Ele aparece num cenáculo fechado e sopra o Espírito, querendo dizer o seguinte: assim como aconteceu na criação de um ser humano completo, mas que passou a ser sem Deus, acontece agora na nova criação, que é o meu Espírito agindo em vocês, né? Então, assim como em Adão a gente passou a ser alma vivente,
em Cristo nós passamos a ser espírito vivificante, mas é tudo ser humano. Tudo ser humano. É porque em Cristo você começa a se enxergar mais, a se entender mais, a contar mais com Ele, e Ele ainda vai deixando isso na sua mão. Vamos ver se Ele vai ter a criatividade de contar comigo. Mas só para enfatizar que isso não foi uma conversinha furada de Gênesis, que Deus soprou o seu Espírito no ato simbólico, Jesus fez a mesma coisa lá na frente. Né? E também mostrando, antecipando aí o ato do batismo com o Espírito Santo, onde todo mundo que nasce de novo já tem o Espírito Santo. Aí a gente veio e criou aquela outra coisa, que a gente tem que ficar pulando até falar em línguas e rodopiar. Mas aquilo ali é a invenção humana. O que Deus fez está feito. Como eu também, imagina, o neném nasceu respirando. Não, peraí, tem que ter uma preparação para respirar primeiro. Eu preciso ter provas de que ele está vivo. Ninguém faz isso com o bebê que nasce. A gente quer fazer isso com alguém que nasceu de novo. Né? E nascer de novo é igual nascer da água. Você tem que ir progredindo, aprendendo a andar, exercendo a criatividade. Enfim, nós somos esses seres. Então é até importante a gente entender que nós nem temos uma alma. Nós somos a alma vivente. E aí você vai dialogar com o Eclesiástico, quando ele fala assim, olha, né, depois vem a velhice, aí o pó volta à terra como o era, o espírito volta a Deus que o deu. Aí tem uma discussão que é religiosa que gosta de fazer. Mas e a alma? Vai para onde? Não vai. É porque quando o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, você está esperando a ressurreição. E aí, nesse sentido, a ressurreição, que a gente vê na Bíblia como se fosse um evento que todo mundo vai ressuscitar, mas as pessoas estão ressuscitando. As pessoas estão trabalhando. Ah, mas quando você fala isso, você está instigando uma sessão espírita. Não. Eu saber de realidades do Evangelho, igual essa que Jesus estava conversando com Elias e Moisés, não me dá nem direito, nem licença e nem vontade de invocar. Deixa eu acender vela para ver se o Moisés aparece aqui para mim hoje. São coisas bem diferentes. Mas me dá a convicção de que a ressurreição não é aquela coisa que vai acontecer no último dia. Ela pode ser assim do ponto de vista de quem vai estar aqui. Mas ela está acontecendo. Eu morri, já tenho uma função lá. Né? Posso estar descansando de um monte de coisa que acontece por aqui, mas eu já estou nele, ele está dando gargalhadas. Essa é a ressurreição, que ela é contada de maneira cronológica nas Escrituras, mas ela é uma ressurreição que é feita por Deus. E ela é variante, criativa, né? Cheio de pluripossível, né? São zilhões de possibilidades. Por isso que a gente está falando aqui das coisas do Espírito. Mas que quando você exerce um pouco o raciocínio, você vê que é completamente possível. Então nós não temos alma, nós somos alma vivente. E a alma dá o seu intervalo do ponto de vista da terra, das aparências, quando a gente morre. Uma outra coisa que é importante é aquela história, né, da formação do homem e da mulher, que está aí no capítulo 1 e 2 também. Que quando o texto vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra, que foi isso que a gente acabou de ler, e que algum tempo depois, a gente não sabe que tempo depois foi esse, pode ter durado até milênios, porque Deus é longânimo. A gente esquece que Deus tem uma característica, Ele é longânimo, Ele não está com pressa de nada. Ele vai fazer as coisas na sua longanimidade, não é porque ele é preguiçoso e lerdo, é porque ele só tem a eternidade para fazer o que ele quer mesmo, do ponto de vista cronológico. Então, quando Deus deu ordem, encha o mar de enxames, e aquilo durou, ó. Cabe totalmente todas as teorias da evolução que você conhecer. E Deus não é moralista. Deus fez seres para se alimentarem de outros seres. Isso não é necessariamente produto da maldição do Éden, não. O que é a maldição do Éden é o que é a coisa como a gente faz. A gente mata por esporte. Né? A gente não acha que basta você abater um determinado animal. Você tem que ficar igual os chineses naquele rito lá, né? Ficar uma semana assando bichinho vivo. Aí quanto mais ele sofre, mais a carne vai ficar gostosa. E isso é produto da maldição. Agora um leão lá na savana, em meio de 500 milhões de gnus, pegar um, foi 1 versus 499, e aí ele está caçando porque está com fome. Isso não é necessariamente algo da maldição da natureza. E nós é que somos moralistas demais para entender isso. Mas, por exemplo, quando você vai ver na reprodução das tartarugas marinhas,
Isso é óbvio, é visível. Por que elas põem aqueles bilhões de ovos? Porque a maioria absoluta daqueles bilhões de ovos estão sendo eclodidos para serem alimento para o oceano. Né? E isso aqui, sem querer polemizar, mas é só porque o que a gente faz, os seres humanos caírem? A gente morre de dó de um ovo de tartaruga, para a gente logo transferir isso para o embrião, ao mesmo tempo que a gente odeia a mulher, odeia a natureza, odeia o outro povo, odeia a religião do outro, odeia a sexualidade do outro. Mas o embrião, pelo amor de Deus, não faça isso. E o embrião, que eu estou falando aqui de embrião, é aquilo que o Supremo está querendo aprovar, que é cientificamente aquele ser que é um ser vivo, como esses que eu acabei de matar aqui agora. Aqui agora eu matei células, vírus e bactérias. Matei de novo. O embrião está nessa categoria. Criação de Deus. Tanto quanto as vidas do oceano são criação de Deus, o que está no zoológico é criação de Deus, a vaca que você está torturando é criação de Deus. Então, esse embrião que o Supremo quer liberar todas as mulheres para, se quiserem, é isso que eu falo com as mulheres nas minhas conversas particulares, as mulheres não acreditam nelas mesmas, que é um resultado da maldição, elas não acreditam nelas. Porque as mulheres brasileiras deveriam entender que, se a população deixasse isso ser aprovado no Supremo, sabe o que ia acontecer? As mulheres iriam ter tanta paz de saber que se elas precisarem do Estado, o Estado vai atendê-las, que o número de abortos ia cair, buf! Porque assim como a obsessão produz o pecado, é a proibição que produz o aborto. É a fiscalização em cima delas que produz o aborto. A paz produz paz para decidir. Não é que agora que eu estou podendo... A única diferença é que eu estou falando realmente de seres cujos cérebros cientificamente comprovados não funcionam. E às cidadãs que pagam impostos deveria ser dado esse direito, se elas quiserem, não é nem uma imposição e nem a ideologia de esquerda, não sei o quê. É uma liberdade de quem paga imposto. Porque quem está escandalizado com o que eu estou falando aqui, geralmente são pessoas que espancam o menino. Um dos participantes do BBB outro dia falou, em rede nacional. Um dia ele deu um tapa tão grande na boca de um dos filhos dele que o menino virou um patolino e falou isso gargalhando. E isso é muito pior do que a mulher que quer interromper a gestação de um embrião de menos de 12 semanas. Né? Aí a gente já pensa logo naquele neném do Facebook, que esse com despedação ele todinho, que estava lá todo formado, a pessoa cutucando. O que o Supremo está querendo fazer é exatamente para evitar chegar nisso. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus não vê as coisas com esse moralismo todo que a gente vê, porque a gente é moralista, porque se de um lado eu não confio em Deus, eu preciso impor sobre os outros. E no Brasil, quais são as duas coisas maravilhosas para me impor sobre os outros? O assunto do aborto e o assunto da sexualidade. Tanto é que hoje aconteceu um tanto de coisa podre nesse país. Mas só uma frase de um presidenciável dizendo que ele acha que as mulheres deveriam ter essa liberdade, isso tudo foi a pauta do dia. Os ônibus de R$1 bilhão, essas coisas, todo mundo esqueceu disso. Porque é gente que não se relaciona com Deus, mas precisa mandar nos outros em nome de Deus. Né? Aí a nossa alma vivente passou a ser mortalha caminhante. Aí Deus vai e cria o homem e a mulher, mostrando o seguinte: se na natureza as coisas são instintuais, as coisas são sequenciais, entre os seres humanos as coisas são uma unidade. Por exemplo, na natureza, você vai pegar todos os mamíferos, existe um acordo, tanto é que lá não existe moral, os cachorros não cruzam por questões afetivas, é só por motivo reprodutivo. Agora, quando Deus cria o homem antes da mulher, ele só está querendo dizer o seguinte: eu criei duas instâncias, são dois seres humanos, mas são dois seres humanos que cada um vai jogar uma luz diferente sobre a vida e sobre a realidade. É só isso. O que a religião faz com esse texto? O homem foi criado antes da mulher, logo, quem veio antes é superior. O homem é autoridade, porque foi a partir dele que veio tudo. Até o Paulo faz isso, né? Ele faz, mas depois desfaz. Porque a mulher veio do homem. Ele fala, não, mas na verdade, assim como a mulher veio do homem, todo homem vem de uma mulher. Ele dá aquela consertada que a religião joga para debaixo do tapete. Mas a ideia de criar seres humanos
e a partir da sexualidade deles fazerem seres humanos diferentes, é criar uma unidade e não a mera máquina reprodutiva. E aí, o homem então foi criado antes da mulher, porque ele vai olhar a vida com determinada estrutura. Por exemplo, há uma tendência masculina, sim, de saber conviver muito bem com a solidão, tanto é que determinados quadros da psiquiatria, como o autismo ou o transtorno desses individualistas, eles são mais frequentes no homem. Mas é mais frequente, porque homens e mulheres, cada um vai descobrir o que fazer com os próprios hormônios, né? Mas aí você tem alguns parâmetros mínimos de masculinidade e feminilidade. E aí o que acontece? O homem ele acaba tendo essa coisa física, mesmo ele sendo lerdo psicologicamente falando, porque às vezes o cara ele é lógico, igual eu estou aqui discussando para você, mas eu talvez estou entre os seres humanos lerdos, pouco criativos, com pouca visão, sem saber muito o que fazer na hora do pânico. Na hora de um pânico você vai assim, ou de seco demais ou de idiota demais. Saber o que fazer? Né? E já outros seres com menos musculatura do que eu vai ter uma agilidade. E aí o que a gente faz no mundo caído? É o homem querendo mandar na mulher e a mulher zombando desse cara. Você acha que ele manda em mim? A gente finge. Eu já tive colegas de trabalho, por exemplo, que a mulher ganhava rios de dinheiro, ela vinha contar tudo para mim, mas o marido dela achava que ela ganhava só um salário mínimo. Só que quando ela desenvolve essa arte, ela também desenvolve um outro problema, a arte que todas as mulheres são pilantras como ela aprendeu a ser. Eu falei, mas por que você não contava para o seu marido, não conta para o seu marido que ele ganha? Não, porque eu preciso fazer ele achar que ele controla tudo. Mas ele é um bocoiô. Falava assim. Mas aí eu estou falando agora de pessoas no mundo caído. Na verdade, eram coisas para se complementar. O homem, assim como Jesus falou acerca daquele divórcio de Israel, não foi assim desde o princípio, Jesus também falaria para essas mulheres desse congresso, não foi assim desde o princípio. Não venha pregoar isso aqui não. Que rei, profeta e sacerdote. Eu só criei um casal, não coloquei ninguém em trono nenhum. Aí, o casal, e aqui eu já estou traduzindo o texto bíblico, né? Porque é um texto artístico, então o meu espírito, a minha relação com Deus me faz interpretar as coisas de acordo com o amor que Ele é. E aí você tem então Gênesis 3, que é aquela famosa história que a gente conhece, que vai dizer o quê? O casalzinho estava lá, felizes, inocentes, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Tem essa história também, né? A mulher foi criada depois, aí Deus queria dar um presente ao homem no sentido assim, cara, tu não está mais sozinho. Mas aí vem a tradição e diz, porque a mulher foi criada para a glória do homem. Se esse foi criado para a glória do homem, significa assim, cara, a minha vida ficou alegre desde que ela apareceu, tudo bem. Mas se criado para a glória do homem é traduzido como, tem que me adorar, veio depois de mim, quem veio depois que me respeita, eu já estava aqui. Né? Ele estava lá e teve um sono, ele nem sabe como é que essa mulher foi feita. Ele não faz mais ideia. Tem aquelas coisas que o pessoal adora cutucar, né? Adão e Eva tinham umbigo, né? Porque eles não foram gerados no útero, porque eles tinham a cicatriz que a gente tem. E não as coisas não são assim tão lineares, elas estão assim no texto bíblico, porque elas foram inicialmente narradas a determinado público, mas elas contêm as verdades. E a verdade que a gente pode entender é isso. Deus, quando criou o casal, Ele criou mais do que a questão reprodutiva ou a questão hierárquica. Ele criou dois parceiros de origem bem diferentes. A origem da mulher é interessante porque o homem foi feito do pó da terra e a mulher, ela foi feita do homem. Aí os ateus e o feminismo têm raiva disso. Quem falou que eu saí de um homem? Mas a mensagem é outra, não é essa de Deus fez a mulher no coração do homem, porque se ele fizesse no pé, o homem pisava. Se ele tirasse da cabeça, a mulher mandava nele. Isso tudo é fuleiragem de religião. Ela foi tirada do lado, só mostrando o seguinte, olha, a mulher foi um ser humano que nasceu a partir de um outro que já estava pronto. Ou seja, a mulher já nasceu com capacidades muito mais elaboradas do que o homem. Essa parte ninguém gosta de contar. Né? Mas uma coisa é eu fazer um elemento do pó da terra
E a outra coisa é fazer um elemento do que já está pronto e ele vai vir com muitas outras especificidades muito melhores, muito mais interessantes. É só você pegar coisa simples, qual que é melhor? O petróleo ou o plástico que constitui esse óxido aqui, ó, veio do petróleo. Qual que é melhor? Ah, o petróleo tem sua função, a gente usa ele como combustível, blá blá blá. Mas a gente acha isso aqui melhor, né? O petróleo, né? Qual que é melhor para essa casa aqui? Isso aqui que me faz ouvir um somzão? Ou essa sala toda lameada de petróleo porque ele foi criado primeiro? Entendeu? Vou pegar um exemplo assim bem ridículo. Isso, é o homem e a mulher. O homem é o petróleo que serve para fazer lama. E a mulher é o petróleo elaborado. Todo mundo quer. Muito mais interessante. E aí a gente deveria fazer disso não um exercício de o cara quer o quê? Que a gente se sinta inferior, não. Que a gente seja humilde. Assim, vai menos aí, cara. Vai devagar. E aí a ideia era que o casal tivesse essa harmonia. Até que o casal desconfia de Deus, cada um na sua responsabilidade, mas os dois desconfiaram de Deus. E aí Deus vai visitar o casal e o que acontece? A mulher vai falar, Deus vai conversar com Adão, o Adão vai falar, por que Deus fala com Adão? Porque ele tinha estrutura física, né? Aí Deus fala com ele, a mulher que tu me deste. Aí ela fala, a serpente me enganou. E a serpente sobrou, não tinha ninguém. Esse quadrinho bonitinho, na verdade a ideia é a seguinte, o que a gente se transformou é responsabilidade nossa. E aí se no Éden você tem essa história com essa tipificação, com essa linguagem polissêmica, do ponto de vista individual você tem as psicoterapias, aí a psicanálise vai fazer a interpretação da constituição do sujeito, com todos os seus simbolismos, né, com todas as suas arquetipias, mas é isso. Quando você vai na psicanálise você está respondendo essa pergunta, onde estás, Adão? Ah, foi assim, Eva? E aí cada um vai ter que procurar as suas origens, né? E se descobrir diante de Deus. Mas aí o casal não se descobriu diante de Deus, porque o Adão botou a culpa em Deus, porque foi a mulher que Deus deu a ele. E a Eva foi enganada pelo diabo, e foi mesmo. O que é um outro elogio de cabeça para baixo. Porque quando eu preciso enganar alguém, e isso acontece todos os dias na existência maldita. Quem acompanha minhas redes sociais vê que eu acompanho o caso de uma mulher que exatamente pelas qualidades que ela tem, e eu não estou dizendo que ela não é nenhum anjinho, mas é pela qualidade que ela tem que ela é odiada. Porque o filho dela morreu na casa onde ela estava dentro, dormindo. Mas essa mulher não podia ter dormido, não. Como assim que essa mulher inteligente se deixou levar por isso? Mas ela foi contar o que o marido fazia com ela. Ela está querendo aparecer, a metade fala que ela está querendo aparecer, a outra parte fala assim, se o cara fizesse comigo na primeira vez, eu tinha fugido. Mentira, toda semana eu escuto no consultório que o cara faz isso, ou pior, e a mulher não foge. E aí o que eu falo para todas é, no lugar da Monique, você faria igual ou pior. Talvez até por isso que você tem raiva dela, porque ela precisa pagar por você, porque você não ia fazer, você ia fazer igual ou pior a ela. Então, já que você está escapando, você tinha que pagar. E aí é claro que eu já estou falando um discurso de quem aprendeu com Jesus a perdoar e sem medo de, mas e se essa mulher estiver dobrando todo mundo? Eu estou fora disso, cara. Eu sou cheio do Espírito Santo. Ninguém vai me dobrar até o fim. E era isso que a Eva tinha que fazer. Mas de repente lançou uma questão, deixa eu entender. O Adão, que hoje virou um bocó, ele tinha que ser bocó naquela hora. Ô Eva, você não acha que a gente tem que consultar Deus primeiro, não? Essa liderança Deus esperava desse cara. Mas é como se o homem consultar Deus é um bocó. Aí ele, não posso ser bocó, eu amo essa mulher que Deus me deu. Vou na dela. Aí nascem os provérbios, porque os lábios da mulher adúltera destilam falo de mel. Cuidado com os seus conselhos. Deus olha, sempre fala assim, cuidado é com você, cara. Vocês viram com aquela história do mendigo que virou meme, né? Aquilo que eu falei um dia no congresso aí sobre o machismo estrutural, que o homem, na pior das sarjetas, vai ser amparado pela sociedade. E a mulher, na mais alta elite, ela vai estar sofrendo algum tipo de violência. E é isso. Ela virou a maldição. Mas originalmente Deus fez o casal
para dar sentidos múltiplos à existência e um sempre saudar o outro, mas a gente está sempre sendo inimigo do outro. Né? E aí, nesse sentido, o casal então peca e a estrutura da gente muda, por isso que a linguagem simbólica é Deus coloca lá 2 anjos na frente do paraíso, porque eles queriam voltar, mas aí, ó, a estrutura mudou, filho. Se esses 2 voltassem para o paraíso com aquela estrutura mudada, eles iam virar parceiros do diabo, porque fora do paraíso a gente é parceiro do diabo. As pessoas ficam muito preocupadas com o que o diabo faz, né? Mas a gente nem imagina o quanto que o diabo depende da nossa imbecilidade para ele fazer o que ele quer. Ele te pergunta, ele oferece. Quando você vai ler a Bíblia satânica de Aleister Crowley, lá tá assim, né? Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. A música do Raul Seixas. Que é o seguinte, que é isso, cara? Eu não mando em você não, é o que você quer. O seu desejo vai ser realizado. Aí o cara acha que é o desejo dele, mas é o capetão, assim, usufruindo da confiança que você nunca conseguiu ter em Deus. Então, a existência virou isso. A existência virou isso. E aí, a partir disso, começa-se toda a perdição humana, que eu vou pretender detalhá-la num próximo encontro. Mas o que eu queria que a gente entendesse hoje era isso. Primeiro, o ser humano, né? Ele foi criado, ele vai ter sempre um pé na natureza, porque nós somos feitos do pó da terra. E aí os seres do sexo masculino deveriam se apropriar mais disso, nós somos feitos do pó da terra, então a gente tem muita questão de basicalidade. Isso é uma característica masculina, que não tem que ser só do homem, mas é uma característica inerentemente masculina. A mulher, por outro lado, e aí existem teorias, eu tenho até uma colega que é psicóloga que ela se especializou nisso, eu dei algumas coisinhas do que ela já publicou, que a gente pode chamar de antropologia da mulher. Que é o quê? Se a mulher foi criada de um patamar superior, e a gente está falando das coisas de Deus, e Deus criou a mulher de um patamar superior, por outro lado ela tem então essa habilidade de falar assim, eu já vim de uma coisa pronta, mas eu tenho uma habilidade então de, a partir da coisa pronta, voltar lá no básico. Essa é a mulher não amaldiçoada. Mas, o que a mulher faz? Ela não volta na coisa básica, ela volta para se prostrar e adorar o homem ou seus produtos. Né? De maneira que toda a luta que uma mulher tem no mundo caído, ela está sempre caindo no perigo da misoginia às avessas. Eu estou lutando pelo direito das mulheres ou eu quero ser concorrente do homem? Eu estou lutando pelo direito das mulheres ou eu estou usando a história do direito das mulheres para oprimir outras mulheres? Eu estou lutando pelo direito das mulheres ou eu estou usando agora o discurso de acolher a mulher trans para tomar o lugar das mulheres? Olha quantas sutilezas. Nunca vai parar. Porque nós estamos na terra maldita. E me lembra, eu não posso parar de falar dessa parte ainda não. Que a gente está na terra maldita. O que isso tem a ver com essa questão da mulher que está falando aqui? Porque o que a gente vê é isso. É como se a mulher mais intelectualizada, ela vai ter uma tendência de lutar contra a própria existência. Aí, aquela estrutura do Éden se tornou essa estrutura maldita. O homem ama a guerra, a morte, a destruição, a loucura. Isso é localizado, você de vez em quando vê uma mulher que sai matando todo mundo, mas ela é uma mulher para 50 milhões de homens. Então, estatisticamente ainda é pequeno. Vira até notícia, a gata do tráfico. É porque é uma gata do tráfico. Para o homem que nem é traficante, mas tem vontade louca de matar. Né? Tanto é que você vai nos hospitais, o número de nascimentos, o sexo é mais ou menos semelhante. Mas os homens vão morrendo cedo e as mulheres vão perseverando. Porque eles se envolvem com a morte desde que se entendem por gente. Mas eu ia falar uma coisa sobre essa maldição. Do mundo amaldiçoado. Tem que ficar claro. É que no texto bíblico, é bom a gente ler, para a gente encerrar o nosso pensamento de hoje. Olha Deus dizendo que isso aqui é, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por seres humanos
que tiveram o estilo de escrever as coisas, ninguém que estava mentindo, ele só estava colocando no papel ou no pergaminho a forma como ele via as coisas. Por isso que a gente tem que ser batizado com o Espírito Santo, porque eu não tenho que ver as coisas como o escritor bíblico viu. Eu sou habitado por esse Espírito, eu estudo o amor de Deus, eu vivencio isso, então eu posso me dar a licença e a ousadia de, em Cristo, fazer uma outra leitura desse texto aqui, ó. Gênesis 3, a partir do versículo 14, que é quando Deus vai dialogar com o casal que ele fez. Eu vou lendo aqui e vou mostrando para vocês a interpretação espiritual, porque a gente está aqui estudando as origens espirituais do ser humano. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldito és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Olha, ninguém precisa fazer esforço para entender. Primeiro, Deus não estava falando aqui da serpente que a gente conhece. Ele estava falando em linguagem simbólica, ou o autor do texto traduziu assim. A gente não sabe nem se foram essas palavras. Mas está dizendo o seguinte: o diabo, você que era quase um co-criador das coisas, porque o diabo tem capacidade criativa, tá? Ele tem poderes criativos. Então, você que era um soberano, cara, você passou agora a ficar a mais abominável das criaturas. Você vai rastejar, porque a serpente que Deus fez, ela tem utilidade. Deus não estava falando daquela serpente, ela tem que rastejar, tem habilidades, né? Passa meses com um único animal na barriga dela absorvendo. Então Deus não está falando dessa serpente que ele criou. Ele está falando de um outro ser que ele criou e que do ponto de vista da existência se tornou como uma serpente. Porque uma coisa é a serpente ser serpente. Outra coisa é um ser angelical passar até a natureza de uma serpente. Essa é a queda. E essa é a linguagem simbólica para aquele povo que nem sabia de existência de anjos e demônios entender. Olha, mas então se eu posso ler esse texto assim, eu posso ler os outros textos também assim, ó. Continuemos. Ver se eu consigo ler aqui, está tudo no passado. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pronto. O que Deus está dizendo? Que o diabo odeia as mulheres. É isso que ele está dizendo. Principalmente porque o diabo não é só o ser humano que tem obsessão, não. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Acabou isso? Fica de olho. Tem que levar não. Aqui, eu não quero que nada se perca. Mas olha só. Porque o diabo tem algumas obsessões. O diabo e os seus anjos. Não. Volta. Jesus, tem que aguentar isso não. Tem que não. Qual que é a obsessão? É dessazinha aí que vai sair aquele que vai acabar com o meu império? Você vê que o diabo é tão doente que ele tem certeza que você quer o império dele. Quem lida com batalha espiritual sabe das idiotices dos demônios. Eles se apegam a canto da casa, a ritos. Se você oferecer um sanguezinho seu, eles vão ficar obsessivos com aquilo, sim. Eles são infantis e contam com a nossa cegueira para andarem sobre a nossa vida. Por isso que tem tanta gente que eu conheço que é filha de Deus e vai até para o céu, mas tem uma vida infernal aqui. Por mais que alguém mais tradicional fale, eu não acredito que esse cara está falando isso. Como se a pessoa é de Deus ela anda pela ordem do diabo? Ela é de Deus porque Deus é graça, mas a burrice dela é tão grande que ela vai andando no rastro da serpente. E aí essa serpente passou a desenvolver essa obsessão. É de alguma delas que vai vir o Salvador disso tudo aí? E aí você tem, já nos capítulos à frente, a partir de Gênesis 6:4, os anjos planejando como é que eles vão fazer para eles continuarem dominando o mundo. Quando eles começam a seduzir as mulheres, né, e a tentar ter filhos com elas. Esse foi a gota d'água para Deus ter que limpar a terra desses seres que estavam se multiplicando aqui com o dilúvio. Que parece historinha de criança, mas olha a gravidade dessa história. Né? E aí vai dizer as epístolas que eles estão agora presos em cadeias eternas, sem poder de ação. Mas os outros que têm poder de ação, é isso, vão rastejar. Aí, versículo 16. E a mulher disse:
multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Então vamos começar aqui. Primeira coisa. O escritor bíblico é que entende que Deus disse isso para a mulher. Quando você se relaciona com Deus, e aqui eu não estou querendo explicar Deus, eu estou dizendo que a gente precisa questionar a maneira como a gente vê Deus. Né? Porque Deus vai continuar sendo Deus, eu pensando que ele feriu a mulher, ou que foi a mulher que provocou isso nela. Ó, eu mudo se eu mudar a minha forma de olhar o amor de Deus, e eu sei que ele ama. Então eu que não sou um homem de guerra, eu que não sou um homem de luta livre, meu sonho nunca foi ser soldado do exército, aí eu tenho existencial e visceralmente uma visão do amor de Deus, que eu sei que Deus não falou isso para a mulher. É claro, o justo viverá pela fé. Não vai viver nem do que o Alexandre está falando, nem do que está escrito. Porque a gente prefere viver do que está escrito. Mas se eu acabei de reconhecer que o que está escrito ali não é necessariamente uma serpente, por que eu tenho que crer que Deus falou isso para a mulher? Não falou. Isso é alguém traduzindo um acontecimento. Porque o que Deus fez é outra coisa. A mulher se jogou do centésimo andar, eu vou te guardar. Só que tem um probleminha. Quem se joga do centésimo andar, filho, quebra a coluna, quebra tudo e vai viver, né? A minha graça vai ser, eu vou te resgatar, mas é com muitas dores que isso vai acontecer. Mas as dores foi você quem colocou em você. E aí não é a Eva, não. As mulheres nascem assim, as mulheres pensam assim. E agora alguém está me falando aí no meu direct, que tem um advogado. Eu não acreditei, a mulher é doutora em não sei o que do direito e está dizendo que não, que ela acha um absurdo essa mulher ter ido para a prisão domiciliar. É isso, é a estrutura, ficou ruim mesmo. E aí, então, não é que Deus falou, mas os fatos aconteceram. Quais foram os fatos que aconteceram? Aqui, ó. As dores, dar à luz ao filho, vem em meio às dores. Segundo, aqui, ó, o texto judaico vai dizer, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E aí é tipo um provérbio no qual o homem se apega. Está na Bíblia, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mas Deus não está aqui dizendo isso, está fazendo uma constatação. É como se eu chegasse para uma pessoa e assim, olha o que você fez, cara? Olha como é que você está sangrando. Meu menino machucou no carro ontem. Aí alguém chega e pensa assim, oh meu Deus, vai ficar 15 dias agora sem andar. Aí a pessoa ouve isso e acha que Deus disse isso porque ele concorda com isso. É igual eu quando tenho o meu lado filosófico, estou falando da vida de maneira realista, aí as pessoas mais íntimas acham que eu estou desejando aquilo. Eu faço leitura. Olha, eu conversei com uma pessoa hoje e vou te falar uma coisa, ela só vai sair daquilo ali se ela quebrar a perna, porque com o atestado que eu dei para ela, ela não vai levar isso. Ela vai quebrar a perna. Aí eu estou falando um fato da realidade. Aí a pessoa, você está desejando que o fulano quebre a perna? Não estou desejando nada. Eu preferiria que a pessoa pegasse meu atestado e saísse dali, mas a pessoa tem um ego tão duro que ela só vai entender a mensagem da perna quebrada. Isso é um fato da vida. Eu não gosto disso, não concordo com isso, mas eu não vou ser ingênuo a dizer que as pessoas não sejam assim. Aí Deus dizendo para Eva, Eva, olha o que você fez com você. Sabe o que eu estou vendo? O teu desejo vai ser para o teu marido e ele vai te governar. Ou seja, não é sentença de Deus, é constatação de Deus. Entende a diferença? E ele vai dizer isso, né? Que as dores do parto seriam multiplicadas, os desejos seriam, né? E aí ele chega para Adão e fala, olha, o que você fez, Adão? Você acabou com a terra, com a natureza, com a existência, com tudo. A terra é maldita por sua causa, velho. Ou seja, Deus amaldiçoou a terra? Não. Deus está dizendo, olha o que você fez. Maldita é a terra por tua causa. Mas olha que interessante a estrutura misógina, porque o escritor teve coragem, teve o cuidado de mostrar a situação da serpente e teve cuidado de mostrar a situação do homem. Né? Porque é engraçado, na hora que Deus vai falar com o homem, Deus fala assim, eu amaldiçoei a terra por tua causa. Não, aí ele já constata, Adão, maldita é a terra por tua causa. E do suor do teu trabalho você
vai ter que viver e trabalhar, que poderia ser uma coisa produtiva, agora vai virar uma coisa chata. Mas Deus está dizendo, eu botei cansaço em você. Não, quem botou cansaço em você foi você. Mas na hora que o escritor vai falar da mulher, aí, talvez para justificar porque que o homem tem que mandar na mulher, não, Deus falou que o desejo dela é para o marido dela. E não foi isso. A mulher é que oferta ao marido o desejo dela. Né? Desde aquela coisa da infância mesmo, as pessoas têm uma fantasia, esperam o príncipe encantado. Até a interpretação, a pessoa não consegue entender que é meio violento um príncipe encontrar uma mulher morta e beijá-la. Isso é um ato de covardia, né? Que é o mesmo ato do cara que só pega mulher se ela estiver bêbada. É um ato de covardia e um ato de superioridade. Eu ressuscitei, como eu beijo, a maçã saiu da sua boca. Então, até o romance, ele é todo adulterado. Tudo de lindo que você vai achar é tudo apodrecido. E aí, benditas as feministas que aprenderam a colocar isso em questão. Ainda que no mundo cristão elas acabem fazendo isso contra Deus. Mas é porque é o caminho que os crentes chatos constroem para elas. Né? Mas quem tem discernimento vai saber que Deus entende os questionamentos feitos nos escritos, né? Nos escritos feministas, como o Espírito Santo nos acorde aqui do que está escrito nas Escrituras. Enfim, vamos concluir que eu já estou prolixo, né? Então, ao invés de a gente ficar pensando na literalidade dessas coisas, a gente tem que entender o seguinte: o propósito que Deus nos criou foi para que homens e mulheres enriquecessem a existência com suas características masculinas e femininas. Mas isso não inclui hierarquia e isso não inclui superioridade. Qual que é a diferença entre hierarquia e superioridade? Eu sou superior porque eu nasci antes de você. Hierarquia. Eu sou homem e eu mando em você. Não foi assim desde o princípio. Isso é produto de um mundo caído. Segundo, toda essa desgraça. A gente pensa assim, mas se Deus sabia, por que Deus deixou o mal vir? Aí Deus está assim, para de fazer pergunta idiota. Pergunte porque vocês amam esse mal. Porque o mais esclarecido entre nós ama o mal. E aí não é responsabilidade de Adão e Eva, é nossa mesmo. E aí ficou assim. A terra é maldita por causa dos homens. As mulheres lutam para viver adorando a esses homens. E o diabo fica contando com a nossa ignorância. O homem gosta de mandar na mulher. Mas a mulher gosta de adorar o homem. Aí o termo feminista para a mulher que adora o homem é maternar, né? Você fica maternando. Você vai para a prisão. Não, eu vou salvar a alma dele. Ele é tão legal. Puxa, ele mas assim, ele apertou no pescoço na hora do orgasmo, mas nossa, não tem sexo melhor do que o dele, não. Aí ficam fazendo de maternagens e maternagens. Que é, na verdade, a maneira elegante de ser submissa a uma violência existencial. E os homens disfarçam toda a sua ruindade de autoridade. Não, autoridade. O Senhor me confiou. Na minha casa eu sou rei, profeta e sacerdote. Mas tudo farsa de maldição que a gente aprendeu a amar. Porque a alternativa a isso tudo é em Cristo. Né? Quando ele foi estendido do madeiro, ele atraiu todos para si. E nele a gente começa aqui, já nessa terra caidinha, a gente começa a olhar as coisas com um olhar diferente. A gente começa a desejar a redenção. A gente começa a dialogar com aquilo que a tradição acha absurdo, mas é daquela coisa que a tradição acha absurdo que você vai discernir a saída da maldição. E a saída da maldição em Cristo, ela pode ser construída. Se maldita é a terra por causa do homem, o homem em Cristo deveria desejar muito tornar a terra bendita. Aí você vai ver o cristão. O cristão gosta de votar em ruralista, que vive de torturar animal, que vive de exterminar a natureza. Aí é quando até a sua fé é em Jesus, mas você anda de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, vai dizer o Paulo nas suas epístolas. Mas se eu ando com Cristo, eu tinha que ser apaixonado com a natureza como Cristo foi. Se eu ando com Cristo, eu posso adorar a Cristo, não a esse homem. Esse homem, para ser salvo, ele precisa parar de ser adorado por mim.
vão dizer as mulheres que detectaram o caminho da redenção. Então é isso. Acho que eu já me alonguei. É para a gente pensar nisso. As origens espirituais do ser humano. A origem original, a origem macabra, que foi a gente que deu essa origem, e Deus vive nos acudindo. E a origem eterna, que é quando a gente é nascido de novo em Cristo Jesus. E a gente vai construindo esse árduo caminho da redenção. Porque ele é árduo, porque a gente é criticado até pelos iguais, pelos irmãos. Não é em Cristo, o cara cria um termo, né? Mas esse varão aí é mandado pela varoa. Sei não. É charme você ser um cristão que não valoriza o ser feminino que Deus colocou na sua vida. Né? E vice-versa também. Então é isso, gente. Essas são as origens das coisas. Aí a gente vai, já que falamos da queda também, a gente vai falar na semana que vem sobre essa questão da salvação, né? Salvação de quê, para quê? E acho que vocês estão entendendo que mesmo que tenha aqui alguma certa loquacidade, que não é frívola, mas tem também algo que não é da tradição. Acho que uma pessoa ser batizada com essas palavras aqui vai ser um batismo porreta, né? Estou sendo batizado com profundidade. Que a ideia dessa versão dos estudos é que as pessoas peguem isso para a gente ir lá na igreja do pastor presidente dessa denominação e as pessoas serem batizadas. Né? Amém.